Só um Aqui minutinho. é cachorro. Tá, comecei a gravar. Peraí, deixa eu só... Hoje é dia 2 de julho de 2021. Esta é uma entrevista concedida por Thaís Moraes Ramos, de Alvorada, estudante de fisioterapia da URGS, para as pesquisadoras Anne Alves da Silveira, de Salvador, doutoranda em História pela URGS, e Marina da Silva Windauser, bacharel em História de Porto Alegre, para o projeto Documentando a Experiência do Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Pode ler. Certo, agora a gente vai ler o termo de consentimento livre e esclarecido, certo? Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação dessa entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Ser revelado esses problemas. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim, sem problemas. Certo, então, agora nós vamos dar início às perguntas. Primeiro, a gente gostaria que tu começasse se apresentando e explicando por que decidiu colaborar com essa pesquisa. Olá, então, meu nome é Thaís, tenho 24 anos, faço 25 em outubro, sou estudante de fisioterapia do terceiro semestre agora, em agosto vai começar. Moro em Alvorada, mas sou natural de Porto Alegre, faço tudo em Porto Alegre praticamente. Eu decidi participar da pesquisa porque eu sou pesquisadora também e eu acho que tudo que puder agregar, a gente vai estar tentando colaborar ou divulgar. Está mutado. Você poderia falar um pouco sobre seu ingresso na URGS, seu curso, sua inserção na universidade, enfim? Então, eu estou no meu segundo curso, eu mudei em 2020. Eu fazia, desculpa, eu fazia biomedicina, entrei em 2015, e depois eu fiz um cursinho da engenharia do CUE, dentro da universidade, e consegui ingressar em 2020 pelo vestibular. Foi bem corrido, porque eu tive problemas com documentação, e eu não estava em Porto Alegre e tive que falar com a minha mãe assim à distância e com os meus familiares para agilizar essa documentação.
E daí, no fim, eu tinha me inscrito também para fazer a transferência interna, né? E acabou saindo a transferência interna antes. Então, atualmente, meu vínculo é de transferência, mas eu passei no vestibular também tive problema da documentação, por isso que atrasou um pouquinho. Você ou alguma pessoa próxima, um familiar, um amigo, um colega, foram contagiados pelo coronavírus? Relate a experiência. Próximo, eu tive colegas do laboratório que eu trabalho, mas, assim, não tive contato direto, né, assim, mas foi bem complicado porque era uma menina que estava ajudando nas coletas de Covid, então a gente ficou, assim, bem chateado e preocupado, mas ficou tudo bem, assim, ela não teve sintomas muito graves, mas foi no meio de uma intenção de ajudar, né? Então foi bem preocupante para a gente, mas está tudo bem. Mas dentro da minha casa, ninguém, assim, só se teve assintomático, né? Mas que a gente saiba, ninguém teve. E essa pessoa próxima precisou de atendimento do SUS? Tinha plano de saúde? Precisou de algum atendimento ou foi mais tranquilo? Ela chegou a fazer o atendimento porque ela estava trabalhando dentro da universidade, né? Então já encaminharam ela para fazer o teste e tudo. E daí pediram um isolamento, assim, ela não precisou fazer um acompanhamento, foi mais o isolamento mesmo, e ela teve poucos sintomas, assim, ficou um pouco mal no início, mas depois não evoluiu, assim, muito, ainda bem, e logo ela conseguiu retornar. O que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Nossa, tudo, praticamente, né? Eu tinha a universidade, né, a faculdade para participar e trabalho no laboratório ali no Clínicas. E às vezes quando eu conseguia, dava tempo, eu ia nadar também no Grêmio Náutico União, é onde eu treino. E com a pandemia parou tudo isso, né? Eu não consegui fazer mais nada assim fora de casa. Até no final do ano eu consegui ter uma rotina novamente, porque eu trabalho de guarda-vidas na temporada. E daí foi um momento que eu me senti um pouco mais normal, mas não muito assim, né? Porque a gente teve alguns protocolos bem diferentes do que a gente estava acostumado. Então, acabou que fiquei muito mais tempo em casa, assim, né? Infelizmente, meus pais não tiveram essa oportunidade de conseguir ficar em casa tanto tempo, né? Fiquei bem preocupada até por isso. No início, eles conseguiram, eles estavam com aquela carga horária reduzida, né? Nos primeiros 3 ou 6 meses, mas depois voltaram, então praticamente só eu que consigo ficar em casa mais tempo, assim. Então, pelo que você está contando, na sua casa não teve a adesão de forma efetiva, né, do isolamento por conta do trabalho. E como é essa sensação? Como foi essa vida, essa rotina para vocês, assim, de não ter conseguido? Como foi a sensação que vocês sentiram, né, durante esse período de exposição, durante essa pandemia? Eu fiquei bem preocupada, assim, né? Porque aqui a gente não tem carro, então a gente depende do transporte público. E a minha mãe ainda trabalha aqui em Alvorada e o meu pai trabalha em Porto Alegre, então é mais tempo dentro do transporte. Meu pai sai bem cedo de casa, então na ida até é mais tranquilo, assim, de não ter muita aglomeração em ônibus e tal. Mas no horário da volta é o horário da tarde, que já está mais movimentado.
Então, para mim foi bem difícil, assim, ainda mais estando dentro da área da saúde e acompanhando, assim, como estavam as coisas. Eu fiquei bem preocupada. E no início, ainda que nem eu disse, eles conseguiram manter um certo isolamento, mas foi uns 3 meses, eu acho, no máximo. Então foi bem difícil, assim, e eu tentando falar o máximo de coisas para tentar proteger eles, assim, ter mais informações e tal, né? Foi complicado, foi bem difícil. Agora, até pouco tempo estava sendo, né? Agora eles já estão com a primeira dose da vacina, e acho que daqui uns 2 meses, 1 mês e meio, tomam a outra dose. Então, estou um pouco mais tranquila, mas foi bem difícil. E quais foram e têm sido os impactos econômicos da pandemia e do isolamento social na tua vida e da tua família? Então, no ano passado, com a temporada, eu consegui ajudar bastante aqui, né? Que eu com a bolsa é R$ 400, né, de iniciação, mas aí na temporada eu consigo aumentar bastante a minha renda. E no fim, nesses 3 meses que teve redução de jornada, eu consegui ajudar bastante, assim, né? Foi um pouco mais complicado no início do que agora, né? Principalmente nesses primeiros meses, assim, fui eu que basicamente ajudei, assim, a pagar contas e tal, complementar, porque reduziu bastante, né? Em função da carga horária, e daí o salário era compatível e tal. Mas agora está um pouco mais tranquilo, né? Que eles estão trabalhando de forma integral. De que maneira as relações familiares e de amigos foram afetadas durante esse período de isolamento? Nossa, de familiares, muito assim. Por parte de pai, o pessoal mora tudo em Caçapava do Sul, que fica mais ou menos 300 quilômetros daqui. Então a gente sempre ia em feriados, assim, basicamente, principalmente no Natal. E daí no ano passado a gente até chegou aí, mas foi aquela coisa super preocupada, né? Porque a minha avó tem 88 anos e daí a gente foi, mas com muito assim, o meu tio, a gente conseguiu ir com o carro do meu tio, né? Não tinha ônibus, mas acho que estava bem escasso. Daí a gente conseguiu ir um pouco mais assim, com menos exposição, né, de certa forma, e ir longe com máscara e preocupada, e a minha avó querendo abraçar as pessoas, né, porque, tipo, eu tenho um tio que mora no mesmo terreno que ela, né, em outra casa, mas mesmo terreno, mas o outro tio mora aqui em Porto Alegre, a gente mora aqui em Alvorada, e a minha outra tia também mora aqui, então tipo, a gente vai ver mais nos feriados e tal, em função da distância e deslocamento. Então foi bem difícil, o Natal eu estava bem preocupada, mas a gente optou por ir porque ela estava meio depressiva, assim, né? De não conseguir ver ninguém e tal. Daí, tipo, será que compensa, assim, né? Deixar ela mais isolada do vírus, mas ao mesmo tempo triste e tal. E daí a gente decidiu ir tentando tomar o máximo de cuidados possíveis para também deixar ela um pouco mais feliz, né? Mas com amizades também foi bem difícil, assim, porque foi uma transição, né, com relação à faculdade, porque eu tinha recém trocado de curso. E na natação eu tinha algum contato ainda, mesmo não competindo mais, mas eu ia lá em função de guarda-vidas e tal. Então foi complicado, assim. No início a gente estava
meio que em ilusão, assim, achando que ia ser pouco tempo, né, e tal, e daí a gente tava, nossa, férias, vamos ver as séries e vamos, tipo, até a gente tem um grupo de amigos que comentava o BBB do ano passado, assim, a gente viu juntas a final, fizemos videochamada, mas daí depois começou a ficar bem difícil, assim, o que me deu um certo conforto foi a questão da temporada mesmo, que daí eu consegui entrar em um contato maior com as pessoas, né? Mas mesmo assim com muito medo, né? Porque o nosso trabalho, infelizmente, a gente está exposto, mesmo que a gente tome todo o cuidado, a gente não consegue fazer um protocolo 100% seguro, porque, né, a gente depende muito de agilidade, assim, que não dá para manter 100% da proteção. Então, foi bem difícil, está sendo, ainda acho que esse ano está um pouco pior com relação a relações, assim, porque já faz muito tempo e a gente já está cansado, assim, né? Então, mas pelo menos com questão familiar, melhorou um pouco a parte da família da minha mãe, a gente conseguiu também fazer um pequeno encontro, assim, mas eles são da cidade, então a gente tem um pouco mais de contato nas redes sociais e tal, né? Mas a parte do meu pai, como é do interior, daí a gente sentia mais a questão do contato, né? Uhum. E observando o entorno do teu bairro, dos teus vizinhos, houve adesão ao isolamento? E essa adesão, se houve, mudou ao longo dos meses da pandemia? Então, no início realmente estava bem mais, o pessoal estava com bastante receio, mas assim, eu moro num bairro bem pobre, assim, as pessoas têm pouco acesso à informação. Eu acho que nunca teve uma adesão 100%, assim, né? Tipo, por exemplo, questão de colocação de máscara, ficar em queixo e coisa assim, né? Mas no início foi onde teve maior adesão, assim, que até as crianças, a gente não via muito na rua, tem muita criança na minha rua, eles jogam futebol e coisa na rua, e eu não via muito realmente no início, assim, acho que até um pouco antes do final do ano, até o final do ano ali passado, acho que estava mais restrito, assim, né? Daí agora, aqui em Alvorada está tendo um avanço bem grande quanto à vacinação, e isso acho que está causando um pouco de ilusão das pessoas e não estão indo tomar a segunda dose também. Então, tipo, das regiões metropolitanas é a que mais vacinou para a primeira dose, mas a segunda dose, tipo, apareceu esses dias uma reportagem, teve um dia que foram 8 pessoas com a vacina o dia inteiro, assim, né? Então, eu acho que é bem complicado, porque tem a questão do ônibus, né, do transporte público também, que no início tinha uma restrição quanto às pessoas ficarem sentadas juntas, ou muitas tinha um número limitado de pessoas que podiam ficar em pé, e agora meio que não tem muito esse controle, né? E assim, é bem difícil, pelo que eu vejo no entorno, assim, parece que nem eu disse, agora, mais com a vacinação, estão meio iludidas, assim, que tipo, acabou, tá tudo bem. Desde o início, que nem eu disse, já era um pouco difícil, mas eu acho que tem um pouco dessa ilusão da vacinação, primeira dose já tá tudo certo, não precisa mais fazer nada, infelizmente. Como você percebe o impacto psicológico da pandemia pessoalmente naqueles que o cercam? Então,
com o início da pandemia, eu já estava em busca disso faz um tempo, mas a pandemia foi o ponto assim mais importante para eu ir procurar terapia, porque senão acho que realmente ia ser bem complicado, assim, né? Os meus pais, assim, talvez sentiram, mas tentam disfarçar, assim, né? De alguma forma. Mas para mim, ter procurado a terapia foi muito importante. Eu acho que eu comecei no meio do ano passado, assim, abril, maio. Deve ter sido por agora, junho, julho. E daí me ajudou bastante, porque no início, como eu disse, estava empolgada e vamos colocar as coisas em dia. E depois começou a ficar bem preocupante, assim, porque eu uso muito do esporte para me espairecer, assim. E daí aqui tinha... Eu descobri depois que tinha uma piscina aqui perto de casa, mas eu não sabia que tinha piscina em Alvorada. E daí eu não tava conseguindo fazer esporte, assim, né? Que é uma coisa que me ajuda bastante. E eu não queria fazer musculação, primeiro porque ainda não estava liberado, né? No ano passado tinha fechado até eles conseguirem liberar. E segundo que não era um negócio que eu gosto muito, assim, de fazer a ponto de ser o meu ponto de escape, sabe? Que nem a natação. Mas após, acho que foi em setembro, que já estava perto da temporada, e daí eu achei essa piscina através de um ex-colega meu, que era guarda-vidas, eu não sabia, e tinha e é perto da minha casa. Daí eu consegui começar a nadar até, acho que novembro. Eu nadei ali em novembro, no início de dezembro, começou no meio de dezembro a temporada. E daí já ajudou bastante, assim, porque eu tava me sentindo bem desconfortável quanto ao meu corpo também, né? Tipo, eu tinha... tava bem ansiosa e acabava descontando na comida. Então, foi bem importante eu conseguir achar esse local, porque daí eu consegui achar uma forma de espairecer um pouco. De que maneiras a pandemia e o isolamento social mudou os teus hábitos de leitura e de estudo? Então, de leitura, era uma missão voltar a ler. É uma missão há uns 3 anos, que no ensino médio eu lia muito, assim, eu lia bastante. Depois que começou a faculdade, comecei a fazer só leitura acadêmica e nunca mais consegui ler. Eu cheguei a comprar um livro, comecei a ler, mas acho que eu li umas 20 páginas e depois não consegui mais. Com relação à rotina de estudos, foi difícil até eu pegar o ritmo, assim. Teve o primeiro mês, assim, eu não conseguia me organizar muito bem, não entendia muito bem. Ninguém entendia muito o que estava fazendo, né? Porque era novo para todo mundo. Mas foi difícil pegar o ritmo, assim, né? E agora no segundo semestre, eu tive bastante dificuldade porque foi no meio da temporada, né? Começou no final de janeiro e, e daí terminou em maio, eu acho. E acabou que pegou praticamente toda a minha temporada, os feriados mais importantes, onde a gente trabalha mais. Então sofri bastante nesse semestre para recuperar, assim, o tempo perdido, porque eu tentava estudar, mas eu chegava muito cansada e acabava não conseguindo me organizar. Daí eu escolhia uma cadeira ou duas que eram muito parecidas, daí via a aula de uma cadeira, e daí as outras eu pensava, tá tranquilo, eu vou conseguir, daí eu não, deixava para lá.
E daí foi bem difícil, assim, nesse segundo semestre. No primeiro foi a questão da adaptação mesmo, que eu demorei para pegar no ritmo. E também eu estava estudando para um concurso, então consegui alternar os dois, só mudando toda hora a data também do concurso. E eu estava tentando ver qual que eu colocava mais prioridade. Mas agora eu já, como já foi 2 semestres, eu entendi um pouco assim de como funciona cada semestre, que vai ser praticamente igual agora 2021, né, que vai começar em agosto. Então já estou um pouco mais tranquila assim, mas o final do semestre foi difícil devido a esse tempo que eu não consegui acompanhar, né, na temporada. Então, mas agora estou um pouco mais tranquila, até agora em julho, né? Eu pretendo dar uma revisada nesses conteúdos que eu acabei perdendo um pouco para entrar no próximo semestre um pouco mais tranquila, né? Então, você acha que conseguiu se adaptar ao ensino remoto? Sim, mas tem cadeiras que é difícil, né? Sendo da área da saúde fica mais complicado, sendo a fisioterapia mais complicado ainda, que depende muito do toque. Então, a gente teve uma cadeira que é anatomia palpatória EAD, então foi complicado, assim, a professora é super maravilhosa, mas ainda teve, não conseguiu ser 100%, assim, né, porque depende muito do presencial, mas com relação à rotina de estudos, eu acho que eu estou bem mais adaptada, assim. O que faltaria seria a questão do conhecimento, assim, 100%, em função de da gente precisar muito de prática, né, e não conseguir fazer. E tu chegou a receber algum dos auxílios extra que a URGS disponibilizou ao longo do ensino remoto emergencial, tipo os oferecidos pela praia, o auxílio tablet? Não, não precisei, não cheguei a solicitar, porque eu até ia tentar comprar um note novo, né? Mas esse meu ainda estou conseguindo utilizar. Era mais pelo sistema, não tanto por ele estar deficiente, assim, de, tipo, tá com algum problema. Mas era o sistema dele que eu não me adaptava muito bem. Mas decidi que não ia comprar. Com essa função do dinheiro da temporada, eu pensei que não solicitaria para, de repente, deixar para pessoas que precisassem mais do que eu no momento. Até a gente, no diretório acadêmico, foi feita uma vaquinha também para quem precisasse de ajuda financeira. E daí a gente tentou fazer o máximo de programas assim de doação e coisa para ajudar todo mundo, né? Porque foi complicado para vários estudantes e eu assim pensei que não teria porquê assim nesse momento, que ainda bem que na temporada eu consegui me organizar e tinha um dinheiro ainda reserva, né? Então daí eu acabei não solicitando nenhum dos benefícios. Como você avalia a atuação das autoridades federais, estaduais, municipais em relação à pandemia? Federal é uma tristeza, não tem nem o que dizer. Estadual estava muito bem no início, eu achei que estava atuando super bem no início, mas depois acabou, eu acho que com medo, sei lá, recuando e cedendo. E isso foi bem complicado, porque daí acabou, claro que cada um tem sua autonomia, né, município, estado e tal, mas acabou cada um fazendo o que queria e daí agora tá meio que tendo que voltar atrás, né?
municipal, assim, eu achei que foi até que bom, para o que a gente imaginava, assim, conseguiu se organizar bem. Só o que eu acho que foi um problema no início foi que não teve hospital de campanha, assim, e daí tinha que ir para outras regiões. Então, foi um pouco difícil no início, mas agora parece que está um pouco melhor. Mas, eu acho que é isso. Eles conseguiram fazer alguns programas também com relação à escola e auxílio à alimentação, né, e tal, e isso eu achei bem importante, bem legal, assim. Mas ainda falta, né, sempre falta, mas dos três, assim, eu acho que até que foi coerente em algum sentido. Tu tem participado, participou de alguma ação de solidariedade ao longo da pandemia? E se sim, qual? Naquele projeto do diretório acadêmico, né, que era de doação de alimentos, eu participei um pouco da divulgação e também doei. E tirando isso, eu já doava para o Médicos Sem Fronteiras, né, e que eles até aumentaram agora o valor em função da pandemia, e daí eu já colaborava, né. Mas, tirando isso, tentando divulgar, né, a maioria das coisas de doações, principalmente, porque é bem difícil, né? Como você tem se informado sobre a pandemia, sobre essa situação do país, né? Política, enfim. A maioria pela internet, né? Eu, em função de psicológica, eu tento evitar um pouco o jornal, porque fica bem complicado quando só vê tragédia. E daí eu vejo mais em função, porque aqui em casa, assim, tipo, por exemplo, na janta ou no almoço, tá sempre ligada à TV, sempre no horário do jornal, né? Mas eu vejo a maioria das coisas pela internet. E tu comentou que os teus pais já se vacinaram, né? Quais as tuas expectativas em relação ao futuro, no caso, quando tu te vacinar? Tu tá ansiosa? Eu já vacinei também, não Ah, comentei. Eu já consegui vacinar. Eu sou a que está mais imunizada daqui, porque em função do laboratório, a gente, quando eles vacinaram o pessoal da linha de frente, né, no hospital, e daí depois foram ampliando para os pesquisadores, daí eu já consegui tomar as 2 doses. coisa boa. Mas, sim, fiquei bem feliz. A gente tinha solicitado e estava meio assim se ia conseguir, né? Porque eles estavam liberando os grupos de pesquisa 3 pessoas por sala, e daí eu achei que iam fazer de 3 em 3, assim, né? Mas acabou que eu já consegui, acho que hoje é julho, dia 23 de maio também minha segunda dose, então já estou 100%, graças a Deus. Mas fico bem ansiosa em função dos meus amigos, assim, né? Tenho algumas amigas que são da educação física que já conseguiram tomar em função do trabalho, mas alguns não e ficam, quando vai chegar a minha vez e tal, né? E fico torcendo para que libere também a vacina de 1 dose, né? Para conseguir agilizar um pouco mais esse sistema. Algo mais que você gostaria de relatar? Você gostaria de enviar fotos, registro, contexto, poesia, fotos, vídeos sobre o seu cotidiano durante esse período da pandemia? Olha, eu posso procurar, assim, alguma coisa. Eu
em função de eu estar um pouco abalada, não costumava registrar muito, né? Mas posso pesquisar, assim, principalmente durante a temporada, que eu acho que é o momento que eu consegui registrar mais, que é onde eu estava com mais um pouco mais de contato com outras pessoas e também me sentindo mais útil assim à sociedade, né, sem estar em casa, mesmo que eu fizesse as coisas de casa, não conseguindo me mexer, tocar assim muito nas pessoas, era meio difícil assim, né? Mas eu acho que foi o momento mais que mais me deu alívio assim durante essa pandemia, porque foi onde eu conseguia ver as pessoas e me sentir útil assim, né? Tem algo a mais que tu queira relatar? Acho que não, sobre a Covid, acho que foi isso, assim, um marco histórico de eu ver meus pais sendo vacinados foi muito importante. Mas, tirando isso, acho que agora a tendência, eu espero que seja melhorar para todo mundo. Você gostaria de indicar outra pessoa para ser entrevistada? Posso indicar minhas amigas. Eu não sei se eu mando aqui, eu posso mandar no WhatsApp para você. Depois, né? Tá. Agradecer a colaboração e perguntar se a pessoa, se mantém ainda a autorização, né, que foi dada no início do vídeo, para que a entrevista possa ser publicada, divulgada, se sua imagem pode ser divulgada também, reiterar, né, se há alguma restrição, enfim, Não, acho que tem só alguma a questão parte. sobre prazo. Uhum. Eu acho, talvez o prazo, porque como eu falei, a questão do concurso, eu não quero que muita gente saiba. Então, daí talvez, eu ainda estou esperando os resultados, e daí talvez deixar para mostrar depois. Daí. Tranquilo, gente. Quando você disser o prazo, pode ficar tranquilo. Tá bom. Uhum. Quero te agradecer muito a tua colaboração, a tua participação. Muito obrigada por ter concedido essa entrevista. Ah, de nada. Fico muito feliz de poder colaborar. Certo, então. Acho que eu vou parar de gravar, então. Uhum.